Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu vou confessar algo aqui que toda vez que me é proposto, que é me dada a missão de vir entregar a mensagem do Senhor, eu sempre fico nervosa. Eu acho que acontece com todos que vêm fazer o uso do altar aqui. Mas é como eu comentei com o Maicon, comentei até com o pastor Giovanni, eu disse, olha, hoje a minha perna ela não está tremendo, ela está mole mesmo. Então assim, quando a pastora Thaís, ela me entregou essa missão, largou essa missão assim nos peitos, assim, vai. A primeira coisa que eu sempre usei, a frase que eu sempre uso cada vez que é me dada a missão, eu disse para ela, eis-me aqui. Mas eu confesso que eu disse para ela, eis-me aqui, mas com o meu pensamento e o meu coração dizendo, nossa, mas tinha tanta gente mais capacitada para pregar num dia tão especial como hoje. Tinha gente tão melhor. Na minha visão, irmãos, na minha visão e no meu pensamento, eu pensei assim. Mas eu glorifico a Deus porque Ele não vê como a gente vê. Ele não nos enxerga como os outros enxergam, nem como a gente mesmo se enxerga. Ele nos enxerga de outra forma, sim. Eu acredito que sim. Continuo acreditando que teria pessoas mais capacitadas e com um manejo melhor, inclusive, da palavra do que eu. Mas se Deus me escolheu para estar aqui hoje, então era porque era para ser assim. Então eu repito mais uma vez, eis-me aqui. Não espere muita coisa de mim, porque eu sou apenas um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor. Mas Ele honra com a sua palavra. Falando em palavra, quem trouxe a sua Bíblia, olha só como a palavra de Deus ela se confirma, irmãos. Geralmente quando eu vou pregar, quando eu vou entregar a mensagem, eu não costumo dar spoiler. Eu não falo sobre o que eu vou pregar para ninguém. A gente não combina. Eu não sei, mesmo o meu esposo sendo do grupo do louvor, na maioria das vezes eu não sei que louvores serão cantados. Eu não sei que palavra vai ser lida, eu não sei quem vai abrir o culto, eu não sei que palavra vai ser usada para abrir o culto. Mas olha só uma coisa. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, 16. Aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu escolhi 3 versículos base para essa mensagem de hoje. O primeiro foi esse. O segundo está em Isaías 9 e 6. O louvor que foi cantado aqui. Combinamos alguma coisa, pastora Gilson? Eu nem sabia que o pastor ia cantar esse louvor. E nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluias. E fecha com Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, que nos diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, respondeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Pode sentar. Glória a Deus, eu estou tremendo aqui, irmãos. Não é só de nervosismo, é pela presença que está aqui. Impossível que seja só eu que estou sentindo aqui esta presença. Aleluias. E como título dessa mensagem, eu trouxe que é necessário lembrar. O que é necessário lembrar hoje? Almas aceitaram a Cristo e vão descer as águas. Vão fazer essa confissão pública que Ele é o único Senhor e Salvador das suas almas. É necessário lembrar isso. Então eu resolvi, eu estava pensando
Como diz a pastora Thaís, bem dito, estava me debatendo, irmãos. Que palavra que eu vou trazer? Meu Deus, que responsabilidade. Geralmente eu costumo pregar nas quartas-feiras. Eu não estava mais acostumada a pregar aos domingos, onde a casa está cheia. E num dia como hoje, então, eu estava assim. E dito isto, eu resolvi falar sobre a importância de lembrar da importância de 3 coisas no dia de hoje. A primeira, a importância do nascimento de Jesus. A gente sabe que a gente está aí há 10 dias faltando para o Natal. E para muitos aí fora, o Natal pode significar muita festa, muita comilança, troca de presente, árvore de Natal e Papai Noel, e enfim, tantas coisas. Mas há um único significado que importa para nós, que é o mais importante para nós. A importância do nascimento de Jesus mudou a história. O nascimento de Jesus mudou a história. O mundo que antes desse nascimento vivia em trevas, com o nascimento dele veio a luz. E todo aquele que estava em trevas passou a enxergar. A luz, ela representa para nós, com esse nascimento, a esperança. Para aquele que não tinha mais esperança. Para a humanidade que estava condenada, caminhando a passos largos para o inferno. Não tinha saída. Era necessário um alto sacrifício. Antigamente era feito assim. Os sacrifícios para expiação dos pecados, eram feitos os holocaustos, eram feitos os sacrifícios. Era pego um cordeiro cevado, ele não podia ter defeito, ele tinha que ser puro. E esse cordeiro, no altar, ele era sacrificado. E com o sangue derramado, os pecados do ser humano eram expurgados. Só que estamos falando da expurgação de pecados da humanidade inteira. Não havia cordeiro na terra que tivesse poder para expiar esses pecados. E quando eu digo que o nascimento de Cristo, ele mudou a história, eu falo de uma forma literal. Irmãos, para você ter uma ideia, temos cerca de mais de 10.000 religiões no mundo. Eu falo de religiões, sendo que de mais de 10.000 religiões traz consigo adorar cada uma muitos deuses dentro de cada religião. E eu quero saber de você, pensa aí, quanto desses deuses, quantas dessas entidades teve a capacidade e o poder de dividir a história em antes e depois delas? Quantas delas? Quantas dessas divindades, dessas entidades que são adoradas, teve esta capacidade de dividir a história assim? Antes e depois. Antes era de uma forma, depois foi de outra. Somente um teve a capacidade de dividir a história, de dividir o tempo, de dividir o véu, de partir o véu ao meio, de alto a baixo. E ele está aqui esta noite. Está aqui esta noite. Aleluias. O nascimento de Jesus, irmãos, outrora, ele era só o verbo. Ele era o verbo, ele era a palavra. A partir do momento que ele nasce, esse verbo, ele se faz carne. E como eu já li aqui, Deus, ele amou tanto o mundo, mas tanto o mundo, que ele tinha apenas um filho. E esse único filho ele deu para morrer por você. Por você.
que muitas vezes nem se lembra dele, que muitas vezes nem na data do Natal, que se comemora o nascimento dele, você não lembra dele. E esse Deus, cheio de amor e de misericórdia, Ele deu esse único filho para morrer por mim e por você, um pecador que não merecia e continuamos não merecendo, jamais mereceremos. Mas essa graça te alcançou, essa graça me alcançou. Segundo ponto, irmãos, a importância da sua morte. Eu creio que naquela época, os discípulos, todas as pessoas que o cercavam, que o seguiam, que escutavam as suas palavras, que acreditavam nas suas palavras, que foram convertidas por suas palavras. Mesmo ele, a todo momento, falando para os discípulos, explicando, contando, muitas vezes nas entrelinhas, muitas vezes de forma direta, tudo que ia acontecer, sabendo que no livro de Isaías já fala tudo, o script dessa história, como que ela ia começar e como que ela ia terminar. Mesmo assim, mesmo eles escutando, mesmo eles aprendendo e sabendo, eu acredito que no momento da crucificação, no momento da morte do mestre, eu acredito que a primeira coisa que entrou foi medo, foi temor. Aquela esperança que o nascimento trouxe, eu acredito que para muitos, para a maioria naquela época, essa esperança ela se tornou medo, ela se tornou temor. Porque na cabeça de muitos, no pensamento de muitos naquela época, eles esperavam um Jesus guerreiro. Eles esperavam um Jesus capitão de exércitos que iria livrar o povo das mãos dos romanos. Então, quando eles enxergam essa imagem de um Cristo, de um mestre crucificado, humilhado, irmãos, pesquisem. Hoje não tem tempo para falar, para detalhar a respeito disso. Mas quando tiverem tempo, encontrem um tempo e pesquisem os aspectos da crucificação. Isso vai trazer um novo sentido para vocês. Quando vocês deitarem a cabeça no travesseiro e pensarem, foi por mim. Ele foi morto por mim e foi morte de cruz. Você vai ter outra visão. Você vai ver o quão horrível foi, o quão humilhante foi. Tinha muitas penas de morte naquela época, mas a crucificação era a pior de todas. Ela era reservada para os piores dos pecadores, para os piores dos marginais, dos bandidos naquela época. Tanto que quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado ao meio, e ao lado esquerdo e direito estavam dois ladrões. E mesmo naquela hora, enquanto um zombava, o outro dizia, não, nós merecemos estar aqui, mas este que está aí não merece. Reconheceu naquele momento, antes de morrer, ele sabe o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sinalizando, a esperança está aqui. Ela não morreu, ela não acabou. Não acaba com a minha morte. Ela só começa com a minha morte. Aleluias. Eu acredito que para nós cristãos, para nós crentes, muito mais importante às vezes que o nascimento é a morte dele. É a morte dele. Porque com a morte dele, irmãos, a esperança ela voltou. A esperança ela voltou. Por mais que momentaneamente eu acredito que se encheu de medo e temor os corações. Ao terceiro dia, aquele cordeiro que foi morto
ressuscitou. Aleluias. As mãos da morte não conseguiram segurá-lo, porque não havia culpa nele. Aleluias. Toda a culpa que estava nele era nossa. Todo o pecado que foi imputado nele era nosso. Nós merecíamos estar ali, mas mesmo que nós estivéssemos, não seriam o suficiente para a expiação dos pecados, porque Cordeiro perfeito é só Ele. Aleluias. A morte de Jesus, irmãos, ela gerou reconciliação com o Pai. A palavra de Deus, ela nos diz que outrora nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mortos para Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é santo. Ele é santo. E Ele não negocia, Ele não compactua com o pecado. Ele não suporta o pecado. Não é que Ele não te ama, mas Ele odeia o pecado, irmãos. O pecado te afasta, nos afasta dEle. E esse pecado, ele estava em nós. E não tinha o que tirasse isso de nós. Precisava de um sacrifício. Precisava de uma purificação. Precisava de algo que lavasse, que tirasse isso da humanidade. Porque cada vez que Deus olhava para a humanidade, Ele não enxergava a criatura que Ele criou, mas sim o pecado que estava nela. Mas a partir do momento que Jesus foi para a cruz, e o seu sangue puro, carmesim, foi vertido e nos lavou, a partir deste momento, toda vez que Deus do céu olha para você, Ele não enxerga mais o teu pecado. Ele enxerga a marca que Jesus deixou em você quando Ele derramou o sangue dEle em você. Quando Ele te lavou com o sangue dEle. É isso que a partir desse momento Deus começa a enxergar. Outrora Ele olhava e não enxergava a criatura. Ele enxergava o pecado. Agora Ele olha e Ele enxerga o sangue do Filho dEle. E esse sangue saciou Ele. Saciou Deus. Saciou essa necessidade que existia de expurgação, de purificação, de limpeza. A partir do momento que o sangue de Jesus foi derramado, isso aconteceu. Aleluias. Aleluias. A morte de Jesus nos ofereceu redenção. Redenção, resgate. Resgate por Jesus. Nós fomos resgatados. E através da redenção, eu destaquei 3 palavras aqui, ao qual a redenção ela é edificada. Primeira, comprar ou adquirir. Eu preciso que hoje você lembre que você foi comprado por um alto e bom preço. Segunda, pagar o preço para tirar do mercado. A primeira foi comprar, foi adquirir. A segunda, Ele te comprou e Ele te tirou do mercado. Que mercado que é esse, irmãos? Vocês já ouviram falar sobre escravidão? Já ouviram falar sobre o mercado escravocrata? Onde os escravos eram negociados, vendidos, trocados de dono por quem pagasse mais. Era exatamente assim que nós nos encontrávamos, num mercado de escravos, onde o inimigo vinha e te pegava, e te comprava, e você pertencia a ele, e você passava a ser escravo dele.
você passava a ser escravo do pecado. Escravo do pecado, sabe? Aquela coisa, eu não consigo deixar de fazer isso. Eu não consigo, eu não tenho força, eu não posso. Só que a partir do momento que Jesus te compra e te tira do mercado, Ele te compra para Ele. E junto com essa compra, a terceira palavra, liberdade. Ele te compra, te adquire, te tira do mercado de escravos e te dá liberdade. E agora aquele pecado que te aprisionava já não te aprisiona mais. Muitos acreditam que liberdade é fazer o que quiser. Mas lê do engano. Quando você faz o que você quer, você é escravo das suas paixões e dos seus desejos. Você é escravo da sua própria vontade. Liberdade é você querer fazer uma coisa e decidir fazer aquilo que é preciso, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira. E sabe quando você começa a entender isso? Quando você entrega a sua vida para Jesus e deixa Ele fazer uma transformação na tua mente. E deixa que uma metanoia aconteça na tua cabeça. Metanoia, transformação de mente. E você abre teu coração e permite que Jesus seja formado em você. Em você. E aí você começa a entender o real significado do que é liberdade. Liberdade. Eu quero fazer isso, mas eu não preciso. Eu não preciso fazer isso, eu quero, mas eu devo fazer isso, então eu vou ficar com o que eu devo. Eu vou ficar com o que eu devo fazer, porque eu não sou mais escravo disso. Eu não sou mais escravo disso. Por quê? Porque você foi comprado e você foi retirado do mercado. E agora você tem um dono que não te aprisiona, que te deixa livre. Tinha todo o poder para fazer isso, porque foi Ele que te criou. Ele tinha todo o poder para fazer isso. E mesmo tendo todo esse poder, Ele decidiu te deixar livre, para que se você vier a Ele, seja pela tua vontade, seja pela tua decisão. Decisão. Porque você pode pensar, eu não quero ir a Cristo, eu não quero me entregar, porque eu não quero mudar de vida. Ou muitas vezes você pode pensar, mas eu levo uma vida toda errada. Primeiro eu vou consertar e depois eu vou até Cristo. Depois eu vou me converter. Olha só o que Ele te diz esta noite. Ele não quer que você se conserte antes de vir até Ele. Ele quer que você venha até Ele para que Ele te conserte. Sabe que dia vai ser esse? É hoje. É hoje, irmãos. É hoje. São quantas almas para se batizar hoje? 8? 7? Eu acredito que vai ter mais. Eu creio. Eu creio porque eu sei. Eu sei que pessoas chegaram até aqui com um coração desse tamanho, assim, apertado. E no seu coração essa pessoa disse assim: se hoje Ele não falar comigo, hoje é meu último dia, eu vou parar. Eu não venho mais. Não quero mais viver. Eu não sei porque eu estou falando isso, irmãos, mas queima no meu coração. Eu sei que tem gente que veio aqui só para escutar essa palavra. Estava aguardando essa resposta. E não vem de mim. Não vem de mim, irmãos. Eu não sei quem é, mas quem está sentindo, eu sinto aqui. Eu sinto aqui uma dor, como se estivesse esmagando o meu coração.
É a dor que essa pessoa está sentindo hoje. Mas hoje Deus fala contigo. Deus fala contigo porque é necessário que você se lembre. Que você se lembre quem Ele é. Que você se lembre o que Ele pode fazer. Que você se lembre quem Ele é na tua vida. E que você se lembre quem você era antes dEle. Para que você não volte mais para lá. Ele não quer que você volte da onde Ele te tirou. Isso nem fazia parte da palavra, mas ardeu no meu coração agora. Ele não quer que você volte de onde Ele te tirou. Ele te tirou com mão forte de lá. E você está olhando para trás querendo voltar. Aleluia. Terceiro aqui e último. A consequência da ressurreição. Ele nasceu, Ele morreu. E agora Ele ressuscitou. Aleluias. A importância e a consequência, irmãos. Olha só. É um Salvador que morreu uma vez, mas nunca mais morrerá de novo. Ele nunca mais morrerá novamente. Foi uma vez só. É aquilo que eu falei nos primeiros tópicos. Sobre as mais de 10.000 religiões no mundo. Tantas divindades. E essas divindades, elas morreram e elas não ressuscitaram. Elas não expiaram o pecado de ninguém. Eu não quero aqui desrespeitar a crença, quem sabe, de alguém que esteja aqui, mas eu preciso falar. Eu preciso falar que santo é só Ele. Cordeiro com poder de perdoar pecado aqui é só Ele. Só Ele tem essa autoridade. Só Ele tem o poder para te salvar. Eu preciso te falar isso essa noite. Eu preciso que você lembre, que você não esqueça nunca mais. Nunca mais. Eu preciso que aqueles que forem descer as águas do batismo hoje, quando eles estiverem descendo, eles se lembrem disso. Eles se lembrem de quem é Jesus. De quem Ele é, de por que você está fazendo isso, de por que você tomou essa decisão, o que te levou a tomar essa decisão. Eu preciso hoje que você lembre, que você não esqueça nunca mais. Nunca mais. Eu preciso que você, no seu momento mais difícil, você não lembre de muita coisa, mas que disso você se lembre e não se esqueça. Eu preciso que você não se esqueça disso. Aleluias. As consequências da ressurreição: arrependimento, regeneração, perdão de pecados, o Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, e Ele foi assunto aos céus, Ele foi, mas Ele prometeu que Ele nos enviaria um Consolador, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está aqui com você, e vai permanecer todos os dias, até a consumação dos séculos. Companhia e proteção de Jesus. Ele fala: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Salvação da futura ira de Deus. Nós não seremos julgados com o mundo. Haverá um julgamento, um tribunal de Cristo e o juízo final. Mas isso é assunto para outra hora. Mas o juízo final será para julgar o mundo. E os salvos em Cristo não serão julgados com o mundo. Nós participaremos apenas do tribunal de Cristo.
onde não seremos julgados, muito menos condenados. Aleluias. E nessa noite, pode ficar em pé, igreja. E essa noite de batismo, a palavra é lembre-se. E nunca mais se esqueça. Lembre de quem Ele é. Lembre de quem você é nele. Lembre-se do que Ele é para você. Lembre de quem é Jesus. Lembre que Ele morreu como cordeiro, mas Ele ressuscitou como leão ao terceiro dia. Lembre que os seus olhos são como fogo e a sua voz são como voz de muitas águas. Lembre que no seu momento mais difícil, esse Espírito, Ele te consola. E Ele fala contigo no momento que você mais precisa. E aquele pensamento que você acha muitas vezes que é da coisa da sua cabeça, mas que não é um pensamento seu. É o Espírito de Deus que fala contigo. Esse espaço, esse aperto que você tem dentro do peito, não é clichê, irmãos, mas é um espaço que ele só pode ser completado com Jesus. É um espaço que só cabe Ele, só Ele vai preencher. Só Ele vai preencher esse buraco. Não vão ser amizades, não vão ser relacionamentos, não vai ser emprego, não vai ser promoção, não vai ser dinheiro, não vai ser bens materiais. É só Jesus que preenche esse vazio que você tem no peito. E toda vez que você tentar preencher com outra coisa, vai te ficar faltando. Você nunca estará satisfeito. Você já reparou que é assim? Antes de conhecer Jesus, você nunca está satisfeito. Nunca, com nada. Com nada. Relacionamento nenhum presta, relacionamento nenhum dá certo. As amizades não duram. A sua vida financeira, por mais que você vá ganhando promoções e aumento, parece que nunca é o suficiente. E você não entende. E fica sempre aquela necessidade. E você vai buscando em coisas que não são, mas é só Jesus que preenche. Eu preciso que você lembre disso essa noite. Eu preciso que você lembre que Ele é o Verbo que se fez carne. Que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu preciso que você lembre que Ele é aquele que está sentado à destra de Deus, a quem os serafins cobrem a face com as asas e dizem: Santo, 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 Santo. Pensa o que é que eles veem, para que eles não cessem de falar que Ele é santo, santo, santo. Tamanha é a glória. E essa glória está neste lugar esta noite, preenchendo cada espaço. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, é independente disso, Ele está aqui. Independente se você acredita ou não. Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Independente se você acredita ou não, Ele é real. E Ele quer te salvar essa noite. Ele é aquele que diz para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve, e eu vos darei descanso para a vossa alma. Que tem passado noites que não consegue nem dormir. Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para comer, toma remédio para parar de comer. Ele quer dar um fim nisso. Ele quer dar um fim nisso, irmãos.
Ele quer que você se entregue para Ele hoje. Hoje, dá tempo. Dá tempo. Eu vou dar uma dica aqui. Vocês estão vendo essa camisa aqui, coisa mais linda? É das almas que vão se batizar hoje. Uma dica aqui, ó. Tem sobrando. É sempre comprado a mais. Porque a gente sabe como esse nosso Jesus é. E que Ele é irresistível, como diz a pastora Thaís, quando Ele é bem apresentado. E eu quero te dizer que ainda hoje dá tempo. Dá tempo de você aceitar esse Jesus. E não precisa você consertar a sua vida primeiro para depois vir. Vem que Ele conserta para você. Ao longo do caminho, começa a caminhar com Ele. Você acha que todo mundo aqui é perfeito? Ninguém é. Ninguém é perfeito. Estamos em constante transformação e evolução aqui. Deus, Ele nos transforma todos os dias. Todos os dias algum aspecto nosso, alguma coisa é mudada. Quando a gente permite ser mudado também. Eu quero dizer que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A palavra de Deus diz que existe 2 caminhos. Aqui está a bênção e a maldição. Qual você escolhe? Dá tempo para você fazer essa escolha ainda hoje. Vida ou morte? Vida ou morte? Tem um louvor muito antigo. Não sei se vocês vão me perdoar, irmãos, mas eu vou tentar cantar um trechinho dele aqui. Eu já vou avisando que eu não sou cantora, não esperem muita coisa de mim. E ele diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É hoje. É hoje. Amanhã pode ser muito tarde, é hoje. Coloca a mão no teu coração e fecha teus olhos. Nós vamos estar orando e entregando este culto ao Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra ela não vai voltar vazia. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nós chegamos mais uma vez em Tua presença para Te agradecer, Senhor amado, porque o Senhor fala conosco, para Te agradecer por Teu sacrifício, para Te agradecer, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, para Te agradecer, Senhor amado, que nós não merecíamos nada além de condenação. Mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, nos reconciliou com o Pai. Aleluias! Te agradecemos que o véu foi rasgado de alto a baixo e agora nós temos acesso a Ele. Aleluia! Se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração Deus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural.
vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Amém, igreja? Você recebeu essa palavra? Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, aleluia. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus.